Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal TV Aracha Educa. Eu sou o professor Júlio na aula de matemática e hoje, na nossa segunda aula, nós vamos falar sobre matemática financeira. Finanças, isso é muito interessante, né? Mas para começar a falar sobre matemática financeira, eu preciso introduzir um conceito muito importante com vocês, que é o conceito de porcentagem. Então, o que é porcentagem? A gente está acostumado a ir numa loja, por exemplo, e falar assim, gente, tal sapato custa R$ 200, eu quero 10% de desconto. Ou você vê uma promoção, o madrugadão de tal loja vai dar até 70% de desconto. O que significa isso, 70%? Isso é R$ 70? É 70 centavos? O que é? Num produto de R$ 10.000, o que será esse 70%? Quanto que vai representar isso, se for de desconto? Ou, quando eu estou lá no meu dia a dia e eu descubro que o preço da carne aumentou 20%, o que significa? A carne custava R$ 50 o quilo, aumentou R$ 20 no quilo dela? O que é isso? Então é isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Olha isso. Essa aqui é a situação mais comum que nós temos de desconto. E aí tá aqui, ó, 50, e aí tem esse símbolo aqui, ó, por cento. Esse é o símbolo de porcentagem. Então, 50% de desconto. Isso significa que se eu tenho um produto que ele custa R$ 100 e eu tenho 50% de desconto, o desconto quer dizer que vai abaixar o valor desse produto. Então, quer dizer que esse produto, ele de R$ 100, ele vai cair para R$ 50. Ah, Júlio, então é fácil. É só tirar esse símbolo que você colocou e colocar, se for desconto, subtrair. Não é bem assim, porque eu coloquei um exemplo sendo R$ 100. Mas se fosse outro valor, não seria R$ 50 de desconto, tá? A gente vai aprender isso. Aqui eu tenho outro exemplo de um folderzinho, de um cupom de 20% de desconto, significando então que vai tirar 20% de um valor de um determinado produto. E olha essa pesquisa aqui, ó. Previsões para o futuro pós-pandemia. Nós vivemos na pandemia, bem dizer, quase 2 anos. E aí nós temos as previsões. Que a tendência é que no Brasil o home office cresça cerca de 30% após a pandemia. Isso é uma fonte, uma pesquisa que a Fundação Getúlio Vargas fez e afirmou isso no ano de 2020. Isso já faz 2 anos. Já pensou nisso? Acredito que muitos de vocês que estão assistindo a nossa aula já estiveram em home office ou estão trabalhando em home office. Nós vamos crescer 30% pós a pandemia. Será que isso já é uma realidade? Será que a gente já não cresceu esses 30%? Não. Né? Isso é muito interessante. Mas aí eu tenho de novo o meu símbolo de porcentagem. Então vamos definir o que é porcentagem juntos. Segundo a Wikipédia, o que significa porcentagem? A porcentagem ou percentagem, por isso que muitas vezes eu vejo as pessoas falarem assim, percentual, tá? Por causa que pode ser percentagem também. Ela vem do latim percento, que significa por cento. Isso significa que a cada centena. Então, é uma medida de razão com base 100. Observe bastante isso. Eu estou baseado no 100. É um modo de expressar uma proporção ou uma relação entre dois valores. Um é a parte e o outro é o inteiro. Então, um vai ser a parte e o outro vai ser inteiro. A partir de uma fração cujo denominador, de novo, 100 aparece. Ou seja, é dividir o número por 100, com esse símbolo de porcentagem aqui. Ó, para compreendermos o estudo da porcentagem, precisamos saber escrever os números em suas formas fracionárias e decimais. Então, olha aqui, número na forma fracionária e número na forma decimal. Vou contar uma coisa para vocês. Número na forma decimal é um conteúdo que a gente tem que saber que faz parte dos números racionais, né? Um número ser decimal é ele ser um número racional. Então, vamos escrever aqui, ó. Vou colocar só para a gente relembrar. São os números racionais. Tudo bem? E o símbolo de porcentagem eu já mostrei para vocês, com esses exemplos aqui. É esse carinha aqui, certo? Então, vamos lá. Aqui, então, ó, toda razão que no seu denominador tem-se um número 100 é chamado de razão centesimal. Então, razão centesimal é quando eu tenho no denominador, e aí vamos lembrar, o que é o numerador e o que é o denominador? O numerador é o que fica em cima, estou escrevendo aqui, ó, numerador, e o denominador é o que fica embaixo. Então, eu divido o numerador pelo denominador.
Então, o numerador em cima e o denominador embaixo. Então, nós vamos ver alguns exemplos. 7, o 7 é o numerador, o 100 é o denominador. 25 sobre 100, o 25 é o numerador, o 100 é o denominador. O que significa isso? 7 dividido por 100, se a gente for fazer esse cálculo, eu vou ter a resposta de 0,07. 25 dividido por 100, eu vou ter a resposta de 0,25. Isso significa 7% e 25%. Quer dizer, pessoal, que quando eu falo de porcentagem, se eu for pegar um valor, deixa eu pensar num valor aqui, se eu for pegar, sei lá, um valor 300, quando eu falo de 7%, significa que eu vou pegar o 300 e dividir por 100 e multiplicar por 7, para me achar quanto que vale 7%. Então, olha aqui, vou aproveitar essa parcialidade aqui. Então, se eu quero esse 7 sobre 100, significa 7%. Sempre que o número estiver na sua forma de razão centesimal, ou seja, dividindo no denominador tendo um número 100, você vai saber que o numerador vai representar então a porcentagem. 7 sobre 100, 7%. 25 sobre 100, 25%. E agora então eu quero descobrir quanto que dá 7% do 300. Então eu coloco 300, que é o meu total, e faço isso aqui, ó. Coloco aqui na frente o 7 sobre 100. O que você vai fazer? Vai dividir pelo denominador. Não esquece, o denominador está embaixo. E depois você multiplica pelo numerador. Então me ajuda. 300 dividido por 100 dá 3. 3 vezes 7, então aqui, ó, isso aqui daria 21 com relação a 300, sendo 100%. Vamos fazer a mesma coisa agora com o 25. 300, imagina comigo, 300, vou colocar até 300 aqui, ó. 300 dividido por 100, deu os mesmos 3. 3 vezes 25, então aqui a resposta seria 75. Quer dizer que 25% de 300 é 75. Muito bem. E aqui eu quero falar então sobre aumento e acréscimo, que são palavras similares. Significa que o valor A encontrado será adicionado ao valor inicial. Então, quando eu falar de aumento, acréscimo, significa que nós vamos aumentar. Então, o valor final vai ser maior que o inicial. Enquanto eu falo de diminuição ou desconto, quer dizer que o valor final vai ser o quê? Menor que o valor inicial, certo? Então, se eu tenho um produto que custa R$100, se eu falo que ele vai ter um aumento de 10%, ele passou para 110. O que aconteceu? O produto aumentou, o valor final é maior que o valor inicial. Em contrapartida, quando eu tenho uma diminuição, o mesmo produto, ele custa R$100 e ele vai ter um desconto de 10%, significa que de R$100 ele vai diminuir R$10, então ele vai passar para 90. Olha a diferença. Aumento, o valor final vai ser maior. Desconto ou diminuição, o valor final será menor. Tudo bem? Pessoal, então depois de tudo isso, aqui falando que o valor encontrado tem que ser subtraído do valor inicial, vamos passar para algumas situações, problemas, para a gente tentar compreender esses conceitos melhores. Eu quero que vocês prestem bastante atenção para que a gente possa entender isso com bastante clareza, porque nós vamos usar esses conceitos principalmente nas nossas próximas aulas, quando a gente começar a falar sobre juros, falar um pouquinho sobre juros simples, falar um pouquinho sobre juro composto e o sistema financeiro aí, tá? Então, olha aqui. Um jogador de futebol cobrou 30 pênaltis, transformando em gols 80% desses pênaltis. Quantos gols ele fez? O que eu sugiro para vocês? Você transformar esse 80% em fração centesimal. O que é fração centesimal, Júlio? Vamos lá, pensa aí. 3 segundos para pensar. Lembrei, fração centesimal é quando eu tenho no denominador o número 100. Beleza, Júlio, eu tenho no denominador o número 100. E como que eu vou saber, como é que eu vou fazer para dar 80%? Quando você faz uma fração centesimal, o valor da porcentagem, naturalmente, vai ser o valor do numerador. Então, aqui seria 80. Só eu colocar o 80 sobre 100. Então, representei o 80% da sua forma de fração centesimal.
Eu quero saber, o jogador ele bateu 30 pênaltis. E ele fez 80% de gols. Então eu quero saber quanto dá esses 80% dos 30 pênaltis total. Como é que eu vou ter que fazer? Acabei de falar para vocês. Pega o número que vocês querem descobrir um valor X da porcentagem do percentual dele. Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Então vamos lá, ó. Me ajuda aqui. Quanto que é 30 dividido por 100? Nossa, Júlio, que coisa difícil. 30 dividido por 10 deu 3. Então 30 dividido por 100, vou dar mais uma casa, deu 0,3. Nossa, que difícil, né? Mas tudo bem, vamos lá. 0,3 vezes 80. 0,3 vezes 10 daria 3. 3 vezes 8 dá 24. Quer dizer, então, que divide aqui, depois você vai multiplicar. E aí, você pode fazer o seguinte, se você achar mais fácil, você pode multiplicar em cima e dividir embaixo também. Então, se você fizer assim, ó, 30 vezes 80. 30 vezes 80 vai dar 2.400. E aí, depois você pode dividir por 100 também. 2.400 dividido por 100, cortei os dois zeros com os dois zeros de baixo. Achei, então, 24. Quer dizer que esse jogador, ele fez 24 gols no total. O que eu quero que vocês observem e tenham muito bem guardado. Como é que eu passo o valor que está em porcentagem para a fração centesimal? Não se esqueçam, pessoal, fração centesimal no denominador eu tenho 100. Então, 80 sobre 100. E aí, para mim achar o valor referente a um total, a um valor final que eu tenho, que são 30, eu pego e multiplico pelo numerador e divido, então, pelo denominador, certo? Represente em figura as frações abaixo. Então, eu tenho aqui, desculpa, duas frações, 5 terços e 2 quintos. O que significa 5 terços e 2 quintos? 5 terços quer dizer que eu tenho 5, certo? Em 3 quer dizer que o total aqui, observem comigo, que eu vou desenhar isso numa forma de uma pizza aqui. Certo? A primeira pizza, o que que eu tenho? Eu tenho ela totalmente cheia. Então, ela está totalmente preenchida aqui. Então, vou colocar a pizza. Ela é uma pizza de 3 pedaços, né, gente? E ela está totalmente coloridinha aqui. Certo? A segunda pizza, o que que acontece com ela aqui? 5 terços. Isso aqui eu já tenho 3 pedaços e eu tenho 5 pedaços no total, certo? Então, eu já preenchi 3, eu preciso preencher mais 2 pedaços da pizza. Vou dividir ela em 3 pedaços de novo e vou colorir agora 2 pedaços apenas. Ó, tô colorindo esse pedaço e esse pedaço. Então, eu já fiz os 5 terços. Agora, o contrário, 2 quintos. Então, quer dizer que eu tenho uma pizza com quantos pedaços? Aqui foi 3, aqui é 5 pedaços. Então, me ajuda aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou colorir 2 pedaços. Então, eu vou colorir esse pedaço e esse pedaço. Colori 2 e deixei 3 sobrando. Então, isso seria a minha representação dos 2 quintos aqui. Pessoal, então, essa foi a referência que nós usamos para construir essa nossa aula. Tabelinha de imagens. Muito obrigado pela participação. Espero vocês na nossa próxima aula de matemática financeira. Um grande abraço.